Fala, turma. Na conversa anterior, a gente viu a respeito da vinda do Richard Feynman para o Brasil e dos problemas que ele apontou a respeito do sistema educacional brasileiro. É evidente que, quando o Feynman aponta esses problemas, ele não está querendo dizer que só no Brasil esses problemas acontecem. Provavelmente existem mais lugares no mundo hoje onde esses problemas acontecem do que lugares onde esses problemas não acontecem. E eu arriscaria dizer até que, mesmo nos países que são considerados hoje líderes em sistemas educacionais de alta eficiência, né? Então você poderia colocar Finlândia, Suécia, Singapura, tudo bem? Provavelmente esses problemas existem também lá, mas eles existem numa escala menor e talvez numa profundidade menor. Eles não são tão dramáticos quanto eles são no Brasil. Mas devem existir muitos países em que o problema que existe no Brasil ele seja ainda pior em outros lugares, que têm sistemas educacionais ainda mais fragilizados, né, e enviesados do que o brasileiro. Mas, em resumo, né, quais eram os três problemas que o Feynman observou quando ele veio para o Brasil? O primeiro era o fato de que os alunos não conseguem interpretar o mundo à sua volta usando as coisas que eles aprendem dentro de sala de aula. Então, vamos lembrar lá, os alunos sabiam o que era o ângulo de Brewster, mas eles não tinham a menor ideia de que eles podiam usar esse ângulo para calcular ou para interpretar, né, a polarização da luz vinda da Bahia, que eles olhavam pela janela da sala de aula. Né? Então, o aluno aprende alguma coisa na teoria, mas ele não consegue transportar esse conhecimento teórico para interpretar o mundo que está à volta dele. Ele não consegue ver utilidade naquele conhecimento teórico porque ele não consegue ver como aquilo aparece no ambiente que o cerca. O segundo problema é que o aluno não é capaz de fazer. Vamos lembrar? O Feynman brigou com os alunos porque ele pedia para os alunos fazerem e os alunos ficavam olhando ele, né, sem fazer, ficavam esperando ele fazer. E ele disse que, olha, vocês precisam fazer e não me olhar fazer. E essa é uma crítica que a maioria dos professores talvez deve ter, de que os alunos eles ficam esperando a gente fazer ao invés deles fazerem por conta própria. Né? E o terceiro problema é que os alunos não perguntavam. Né? Não importa o que o Feynman fizesse, não importa como ele desenvolvia a aula dele, os alunos não perguntavam. Então isso era uma crítica no sentido de que a pergunta é um mecanismo necessário para que você tenha uma aprendizagem eficaz. Tudo bem? E o que eu acho mais interessante é que eu lido principalmente com alunos de graduação, né? Então com jovens adultos, aí, um pessoal com entre 18 e 20 e poucos anos, né? Na maioria, né? Alguns um pouco mais velhos, alguns um pouco mais novos, mas em grande parte nessa faixa de idade. E é curioso você pensar que, embora todos eles, ou a ampla maioria deles, tenham esse problema, esses problemas não são encontrados em crianças. Né? Então, pare para pensar, né? Todas as crianças, elas são fazedoras natas, né? A criança, naturalmente, ela faz tudo, qualquer objeto que você der para ela não vai estudar aquele objeto, ela não vai querer interpretar ele teoricamente, ela vai querer ver como ele funciona, se ele faz barulho, se ele quica, se ele quebra, se, né, etc. Então, as crianças são fazedoras natas. As crianças, no momento em que elas estão aprendendo sobre algum determinado assunto, ou em face delas estarem fazendo, né? Quando elas estão fazendo algo com algum objeto, elas estão necessariamente tentando aprender como aquele objeto se conecta com o ambiente onde ela está. Então é irrelevante para a criança saber se uma determinada lata é um cilindro ou é um cone. Ela quer saber como aquela lata vai se conectar com outras latas, como que ela pode empilhar, como que ela pode guardar, como que ela pode juntar, né, aquelas latas. Ou seja, a criança aprende rigorosamente pensando em como aquele conhecimento vai ser útil para interpretar o meio em torno dela. O conhecimento teórico é irrelevante, até porque a criança não tem conhecimento teórico nenhum. Ela não escreve, né, ela não lê, né, quando ela tem 2 ou 3 anos. Ela não é esperado que ela tenha essas habilidades e mesmo assim ela está aprendendo muito. E a criança, talvez num primeiro momento em que ela aprenda a fazer algumas coisas, né, a brincar com alguns objetos, quando ela tem por volta de 1 ano de idade, ela já sabe fazer algumas coisas, mas ela ainda não sabe falar. Então ela não tem a capacidade de perguntar, tudo bem? Mas no momento em que ela aprende a falar, e principalmente no momento em que ela aprende a perguntar, a criança não para mais de perguntar. Na verdade, vira um bombardeio de perguntas, né? Se você tem uma criança por perto aí de entre 13 e 5 anos, você sabe que essa criança, ela é uma metralhadora de perguntas, ela fica perguntando coisas o dia inteiro. Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção entender por que todas as crianças nascem fazedoras, todas as crianças nascem perguntadoras, todas as crianças nascem com uma capacidade e uma vontade genuína de interpretar o meio ambiente,
E, na verdade, essas três características são perdidas no momento em que a criança cresce. E quando ela chega na universidade, ou quando ela chega no primeiro emprego dela, né, por volta aí dos 18, 20 anos, quando ela atinge o que a gente vai chamar no Brasil de maioridade, né, ela, na verdade, não tem nenhuma das três. Todas as crianças têm isso. Rigorosamente todas as crianças, né, que nasceram saudáveis e cresceram saudáveis. E os adultos não têm, um percentual ínfimo de adultos que têm essas características, né? E por que isso acontece, né? Então vamos pensar, em primeiro lugar, que essas três características, né, elas são moldadas evolutivamente. Então quando a criança tem menos de 3 ou 4 anos, grande parte do que ela está fazendo ainda é um fazer ditado principalmente pelo que o código genético vai impor para ela por meio da evolução. Então as crianças são aprendedoras natas e elas são fazedoras e elas são perguntadoras porque de alguma maneira, evolutivamente, houve uma pressão biológica que favoreceu que os indivíduos que eram fazedores e os indivíduos que eram perguntadores, eles evoluíssem e eles acabassem por se tornar mais aptos à sobrevivência do que os demais, porque eles conseguiam aprender mais e melhor diferentes técnicas, diferentes habilidades que eram úteis para eles na tarefa de sobrevivência. Então, quer dizer, quando a criança tem ali 3 ou 4 anos, ela está fazendo o que a evolução diz para ela fazer. Então, a gente aprende muito fazendo, a gente aprende muito perguntando. Em que ponto que a criança para de fazer ou que ela para de perguntar? Esse ponto não é um ponto específico no sentido de que num determinado dia ela para de perguntar. É um processo gradativo que normalmente começa quando ela tem 2 ou 3 anos e se estende até ela ter os 20. Né? Por que isso acontece? Normalmente por uma pressão social. A percepção que eu tenho, né, dos meus alunos e que foi em certa medida confirmada depois que a minha filha nasceu, né, é que o comportamento que é necessário para que a criança aprenda na velocidade em que ela aprende, né, que é esse comportamento de fazer e esse comportamento de perguntar, ele muitas vezes é um comportamento irritante para a maioria dos adultos que está em torno dessa criança. Porque, vamos pensar num primeiro momento, a criança está fazendo. O que é a primeira coisa que ela aprende a fazer? Ela aprende a segurar objetos com a mão. No primeiro momento que ela aprende a segurar esse objeto, também ela aprende a soltar esse objeto. E a intenção da criança é pegar um objeto e jogar ele para longe, né? Porque na hora que ela joga ele para longe, ela descobre qual que é a trajetória que esse objeto faz, se ele é mais leve, se ele é mais pesado, se na hora que ele cai no chão ele quebra ou não, se na hora que ele cai no chão ele quica ou não, se na hora que ele cai no chão ele faz um determinado barulho ou não, se na hora que ele cai no chão o barulho é igual ou diferente, caso ele caia no chão de piso ou num tapete, ele vai quicar diferente se ele cair no piso ou se ele cair no tapete, certo? São tudo experimentos, gente. São tudo experimentos. A criança está experimentando coisas. E é exatamente o que os adultos cientistas e engenheiros fazem. A gente experimenta coisas e no processo de experimentar coisas a gente também quebra, né? Nós, cientistas e engenheiros, a gente quebra uma porção de coisas no intuito de descobrir como elas funcionam. Tudo bem? Vamos pensar num engenheiro civil que está projetando uma ponte ou um edifício. Ele precisa conhecer qual que é a resistência do aço. Ele precisa conhecer qual é a resistência do concreto armado. Mas ele só vai descobrir a resistência desses materiais se ele submeter esses materiais a testes até o momento em que esses materiais quebrem. Tudo bem? Só que a criança, no intuito de aprender e eventualmente quebrar algumas coisas em casa, porque ela vai quebrar, né? Toda criança que for deixada fazer as coisas por conta própria, ela vai quebrar. Ela pode quebrar coisas que talvez sejam caras. Ela pode quebrar talvez um celular, ela pode quebrar uma televisão, tudo bem? E os adultos vão ficar irritados com isso. E eles vão falar, não, para de fazer. Então, para pensar, se você tem uma criança pequena perto de você, ou se você lembra, né, das pessoas falando isso para você quando você era criança. Não mexe nisso. Não mexe nisso. Para de mexer com isso. Isso não é brinquedo. Entendeu? Solta isso, você vai quebrar. Deixa isso no canto aí para não quebrar. Não, para com isso, para com isso. Isso é uma forma de, teoricamente, você minar a curiosidade da criança. Você está dizendo para ela que o comportamento que ela sabe, vamos dizer assim, intuitivamente, ela sabe que aquilo é necessário para aprender, a sociedade está dizendo que, na verdade, é um comportamento que deve ser evitado. Tudo bem? Quando os adultos em torno dela dizem para ela, para de mexer, isso não é brinquedo, isso não é da sua conta, não sei o quê, ela está aprendendo que, embora ela tenha interesse sobre aquilo, socialmente aquele interesse ele não é correspondido com emoções positivas, né? A sociedade condena aquilo ali. E como ao mesmo tempo que a criança é uma aprendedora, a criança também é um ser humano, e o ser humano é um animal social, ele demanda aceitação social, ele demanda, né, a aceitação do grupo,
a criança acaba mitigando a curiosidade dela em prol da aceitação do grupo, principalmente do grupo de adultos. Então a gente pode falar tanto de pais como de outros cuidadores ou até professores, né? Se a criança de repente tentou fazer alguma coisa na escola e quebrou alguma coisa na escola, se ela for repreendida pelo professor ou pela professora, ela também vai tentar evitar fazer aquilo ali, ela vai tentar de alguma maneira impor a si mesmo uma capacidade de controlar a sua curiosidade para que ela, por meio do controle da curiosidade, ela tenha aceitação social. Tudo bem? Isso acontece, né? E a tendência é que as crianças que chegam na idade adulta e acabam virando cientistas, né? E eu não quero dizer seguir uma carreira de ciência, é virar cientista mesmo, é continuar sendo curioso, é continuar sendo criativo, né? Não só cientistas, artistas também, né? Artistas precisam ser curiosos e criativos. Essas pessoas, de alguma maneira, elas tiveram um ambiente, durante a sua infância, que não era tão hostil às tentativas, que não era tão hostil ao erro, né? Não existia o estigma do erro, tudo bem? Isso é bem importante. Pessoal, eu não estou querendo dizer com isso que se a criança quebrar um celular, você tem que passar a mão na cabeça dela e falar assim, não, tá tudo bem, não sei o quê. Eu estou dizendo que, às vezes, os adultos, eles se irritam absurdamente por coisas que a criança quebra que são absolutamente irrelevantes. A criança deixa cair uma colher no chão, o adulto briga com ela. A criança quebra um carrinho que custa R$3, R$5, um brinquedinho do Kinder Ovo, e o adulto briga com ela. Então, assim, o que eu estou dizendo é que a gente tem que direcionar o tipo de repreensão que a gente vai fazer. É evidente que se a criança arriscar o teu carro, você de alguma maneira vai ter que falar, filho, isso não pode, isso, né, existe um dano muito grande naquilo ali, tanto ela fazer isso no teu carro quanto no carro de outra pessoa. Agora, às vezes, a gente briga com criança por tentativas que elas estão fazendo que representam perigo nenhum para a criança, perigo nenhum para o meio ambiente onde ela está inserido. O que ela está brincando não vai quebrar. O que ela está, eventualmente, mesmo que quebrar, não é o fim do mundo, sabe? Ela está com um ovo na mão, talvez caia no chão e quebre. Gente, é 50 centavos, sabe? Não é o fim do mundo. Então, eu estou dizendo para a gente controlar que tipo de comportamento a gente vai repreender e que tipo de comportamento a gente talvez vai falar, olha, filho, que bom, agora ó, caiu, quebrou e tal, tem que cuidar, a próxima vez não quebrar. E não simplesmente ralhar todas as vezes e achar que todo tipo de tentativa e principalmente todo tipo de erro ele tem que ser estigmatizado. O erro não pode ser estigmatizado. É o estigma do erro que faz com que a curiosidade seja suprimida, que faz com que a pergunta seja suprimida. Então, sobre essa criação de um ambiente seguro de aprendizagem, eu acho que o melhor exemplo que tem é um vídeo do Kobe Bryant, né? Ele foi um grande jogador de basquete, mas que no início da carreira dele ele era muito ruim. Quando ele era garoto, ele era muito ruim. Então, ele mostra como a gente cria um ambiente seguro de aprendizagem, né? Fica vendo o vídeo aí. Who was more influential for you, your father or mother? Both were influential at different points. Yeah. Right. My mom was there on a daily basis. My father was really influential at a really critical time where I had a summer where I played basketball when I was like 10 or 11 years old, in a very prominent summer league in Philadelphia called the Sunny Hill League, where my father played, my uncle played, and they were like all-time greats and such stuff. And Wilt Chamberlain played in the league, you know, Earl of Pro Monroe played in the league. And here I come playing, and I don't score 1 point the entire summer. Really? Not one. How old were you? 11, 10, 11. And you're playing against other 10, 11-year-olds? Uh-huh. And you didn't score once? Not one. Were you in the game? I was in the game. How'd you not score? Because I was terrible. Really? Yeah. That At 10, happened. 11 years old, you were that terrible. Awful. I mean, and I had these big knee pads on because I was growing really fast. And I had socks all the way up here, and I had like the high top Skinny, fades, like skinny as hell. And I scored not a free throw, nothing, not a lucky shot, not a breakaway layup, 0 points. And I remember crying about it and being upset about it. And my father just gave me a hug and said, "Listen, whether you score 0 or score 60, I'm going to love you no matter what." Wow. Now that is the most important thing that you can say to a child. Because from there I was like, okay, that gives me all the confidence in the world to fail. I have the security there. But to hell with that, I'm scoring 60. Let's go. Right. And from there I just went to work. I stayed with it, and I kept practicing. E no lance da pergunta é basicamente a mesma coisa, porque vamos pensar evolutivamente, o que a pergunta significa? Ela é uma característica que ela é uma habilidade, melhor dizendo, que permite que aquele indivíduo ele absorva uma experiência prévia de um outro indivíduo que é mais experiente do que ele,
para que ele saiba quais coisas ele deve fazer e quais coisas ele não deve fazer no intuito dele aprender mais rápido. Então vamos pensar assim, por que o ser humano aprende muito rápido? Porque ele é capaz de fazer muitas coisas, né? Mas a capacidade de fazer do ser humano está muito associada ao seu corpo, né? A maneira como nós temos braços e pernas e dedos que facilitam a gente manipular objetos. Mas outros primatas também têm dedos muito parecidos com os nossos, né? Na verdade, outros primatas têm dedos nos pés que são muito mais habilidosos do que os nossos até. E por que eles demoram mais para aprender muitos assuntos? Aí tem a ver, óbvio, com o aparato cognitivo, né? Com o aparato cerebral, córtex pré-frontal, essas coisas. Mas o fato de nós termos um aparato cognitivo mais elaborado permite que a gente faça perguntas. E por meio das perguntas a gente possa aprender sem necessariamente ter que fazer. Então vamos pensar assim, é como se a pergunta fosse um filtro. Você tem uma série de coisas que você pode fazer no intuito de aprender um determinado assunto, mas caso antes de fazer você pergunte para alguém mais velho qual dessas você deve fazer no intuito de aprender aquilo mais rápido, a pessoa mais velha pode te dizer, não, faz dessa forma que você vai conseguir. Ou seja, dentre todas aquelas possíveis experiências que você tem, que são em si mesma interessantes e elas podem te levar ao aprendizado, a pergunta pode guiar você na direção das experiências que sejam mais enriquecedoras. Então, quando você quer aprender a tocar um instrumento, é evidente que você pode, né? Eu quero aprender a tocar violão. E daí você sai no aleatório, tocando violão, notas aleatórias e tal. Isso, você pode aprender a tocar violão dessa forma? Pode. Agora, se você, porventura, perguntar para uma pessoa que já sabe tocar violão quais são as maneiras corretas de fazer o acorde, provavelmente você vai conseguir fazer esses acordes numa escala menor de tempo. Você vai conseguir chegar mais rápido ao nível de aprendizagem de domínio, porque você eliminou as experiências que talvez não frutificariam na forma de aprendizagem. Tudo bem? Então, é justamente por isso que a criança pergunta muito, porque ela tem um interesse genuíno em aprender uma porção de coisas diferentes, mas esse interesse genuíno na forma de perguntas faz com que ela seja irritante em alguns momentos, né? Então, a maioria dos adultos, quando a criança começa a perguntar um monte de coisa dentro de casa, né, ou mesmo na escola, o adulto muitas vezes não tem paciência para lidar com aquilo ali. Então, ele acaba falando assim, nossa, mas você é muito enxerido, né? Nossa, mas que curiosidade é essa? Isso não é assunto para criança. Não, por que você quer saber disso? Oxe, isso não é assunto para criança, deixa os adultos aqui conversar. Para de ser enxerido, para de ser intrometido. E da mesma maneira que a pergunta, que o fazer e o quebrar podem inserir rótulos na criança que são indesejáveis, por exemplo, você é muito desastrado, né? Para com isso, é muito desastrado. O desastrado é um rótulo depreciativo, né? No contexto. Da mesma maneira, enxerido e intrometido são rótulos depreciativos. E eles podem acabar impondo na criança a mesma coisa que foi imposto quando ela parou de fazer. Ela começa a frear a curiosidade dela por perguntas, porque ela percebe que a curiosidade e as perguntas não são bem-vindas do ponto de vista do contexto social onde ela está inserida. Então, se os adultos começam a não alimentar a curiosidade da criança e não dizer para ela que as perguntas são bem-vindas, ela vai começar a frear essas perguntas e ela pode chegar a se tornar um adulto que, mesmo que ele seja curioso e tenha perguntas para fazer, ele não tem coragem de fazer. Então, repare, né? Se você é um jovem aluno aí na universidade, um jovem adulto, um adulto qualquer, né? Pare para pensar, quantas vezes você quis perguntar alguma coisa, mas você não perguntou porque você achou que a sua pergunta era idiota e ela não seria correspondida com empatia pelo grupo no qual você está inserido. Ou muitas vezes você perdeu completamente a capacidade de fazer perguntas. Você ficou tantos anos sem fazer perguntas que você atrofiou essa parte no seu sistema cognitivo e você perdeu essa capacidade. O sistema cognitivo é igual um músculo, né? Se você não usa ele, você perde as habilidades que ele é pressuposto fazer. E é óbvio que você não vai perder a capacidade de fazer perguntas simples do dia a dia, né? Por exemplo, será que hoje vai chover e tal? Óbvio, uma pergunta como essa você não precisa de muita prática. Mas perguntas genuínas, no sentido, eu estou na faculdade, eu estou aprendendo algum assunto, eu preciso pensar criticamente sobre aquilo e me perguntar se eu estou entendendo ou não. Essas perguntas de grau cognitivo mais elevado, pode ser que as pessoas percam a capacidade de fazer elas no decorrer do processo de passar da infância para a idade adulta. Tudo bem? Então, é interessante você pensar que a maioria dos adultos são crianças que morreram, né? Então, tem uma frase do Brian Aldiss que diz isso, né? A frase do Brian Aldiss é: quando a infância morre, os cadáveres são chamados de adultos. Né? Por quê? Porque o adulto, do ponto de vista desta perspectiva, ele é o indivíduo que deixou de ter as características e atributos da criança.
ele deixou de ser curioso, ele deixou de ser criativo, ele deixou de ser proativo, né? Essa capacidade de ir lá e fazer é proatividade, né? Então ele deixou de ser proativo. E o que eu acho mais curioso de tudo é que todas essas habilidades que a criança tem, curiosidade, criatividade, proatividade, ela não é um overthinker, né? Ela não é uma pessoa que pensa demais antes de fazer, ela vai lá e tenta fazer, mesmo que não dê certo e tal. Essas são as características que são desejáveis na maioria das empresas quando elas estão buscando novos funcionários. A empresa quer alguém que é criativo, a criança quer alguém que é curioso, que é proativo. Todas as crianças têm essas características, mas a sociedade, de alguma maneira, mata todas essas características no processo de criação da criança. E quando a criança chega na idade adulta, ela perdeu tudo isso. E é justamente isso que a sociedade, no momento que ela vira adulto, espera dela. Então, olha que paradoxo, né? A sociedade mata as características que a própria sociedade julga desejáveis quando essa pessoa tiver dali 15 anos para frente. Então, a pressão social que mitigou essas características na criança também é a pressão social que vai gerar ansiedade no adulto, que vai gerar depressão no adulto, porque o adulto não corresponde às expectativas da sociedade, porque ele não é criativo, porque ele não é curioso, porque ele não é culto, porque a capacidade de ser culto depende de você ser curioso sobre as coisas, e os adultos não são cultos, porque eles não são curiosos. Então, assim, boa parte do que a gente enfrenta de problemas psicológicos na idade adulta pode estar relacionado com essa questão de um comportamento natural da criança que foi mitigado. E é justamente por isso que hoje está muito em alta escolas que têm pedagogia Montessori, por exemplo. Porque a pedagogia Montessori, ela parte do pressuposto de deixar a criança ser criança. Vai deixar a criança fazer pergunta. As atividades de ensino, elas são muito proativas, no sentido da criança tem que pegar, a criança tem que fazer. A Maria Montessori notou que a maioria das crianças aprende mesmo sem a ajuda de professores, mesmo sem a ajuda de adultos, e mesmo que lhe sejam impostos deliberadamente alguns obstáculos. Você tenta impedir a criança de aprender com alguns obstáculos e mesmo assim ela aprende. Por quê? Porque é natural, é da natureza da criança aprender, é da natureza de qualquer ser humano aprender, no sentido de como o nosso sistema cognitivo foi formado durante a evolução. Se vocês pararem para pensar, praticamente nenhum registro existe de primatas fazendo perguntas. Por que eu digo praticamente nenhum? Porque a própria definição de o que é uma pergunta ou não, ela pode depender de qual contexto de linguagem você está usando. Mas vamos dizer assim, fazer perguntas como seres humanos fazem, né? Quem eu sou, o que é a morte, perguntas de nível cognitivo complexo, nenhum primata nunca perguntou. Então, alguns primatas foram ensinados linguagens, métodos de comunicação com humanos muito rudimentares. Por exemplo, houve uma gorila no Japão chamada Koko, ela morreu em 2018, né? E a Koko foi ensinada a linguagem de sinais. Então ela conhecia aproximadamente 1.000 e poucos sinais, 1.100, 1.200 sinais, que correspondiam aproximadamente a 2.000 palavras, assim, que ela poderia se expressar por meio daqueles sinais, que é mais ou menos o que corresponde ao vocabulário de uma criança de 3 anos. E ela conseguia se comunicar com a cuidadora dela por meio desses sinais. A Koko era capaz de fazer perguntas simples sobre, por exemplo, se você tivesse um objeto perto dela e tirasse esse objeto, ela perguntava onde estava o objeto. Claro, com uma linguagem muito rudimentar, né? Não exatamente essa sequência de palavras, onde está o objeto. Mas ela perguntava, por exemplo, objeto onde? Então, né, ela estava curiosa a respeito de onde é que ele estava. Mas ela nunca foi capaz de fazer perguntas de nível cognitivo complexo. Perguntas que requerem algum tipo de raciocínio abstrato. Nenhum primata consegue fazer isso. Então, quando a gente mitiga na criança a habilidade dela de fazer perguntas, que é uma habilidade que foi desenvolvida evolutivamente e que é o que garante a superioridade do ser humano em relação aos outros animais, do ponto de vista cognitivo, se a sociedade mata essas perguntas e não incentiva essas perguntas, você está fazendo com que a criança deixe de exercer a sua humanidade, no sentido de que ela deixa de ser humana. Se ela para de fazer perguntas, ela deixa de ser humana. E é exatamente esse o problema que a gente nota com os alunos no Brasil, em grande parte, que foram os problemas que o Feynman notou em 1950 e que continuam acontecendo agora. Então, quer dizer, nós precisamos reforçar e realimentar o interesse das pessoas em perguntas. Se você tem talvez 20 ou 25 anos, vai ser muito difícil de fazer isso de um dia para o outro. Tudo bem? Você precisa praticar muito a habilidade, novamente, de fazer perguntas. E aí entra o que muitos psiquiatras vão chamar de terapia de exposição, né? Então, o Rafael Grata, né, é um médico que tem um perfil bastante famoso no Instagram. Ele fala muito sobre
sobre terapia de exposição, em que ele diz, olha, qualquer coisa que você tenha medo, você precisa se expor a esse medo em doses controladas, para que você perceba que, na verdade, não precisa ter medo daquilo e, aos poucos, você consegue enfrentar aquilo. Então, muitas pessoas têm medo de falar em público, muitas pessoas têm medo de parecerem idiotas, e é por isso que elas têm medo de fazer perguntas, quando, na verdade, é isso que os tornam humanas, né? Então, se você, de repente, tem medo de fazer perguntas, talvez você tenha que exercitar isso. Se você tem medo de falar em público, você tem que exercitar isso. E você começa, né, fazendo terapia de exposição, você começa fazendo perguntas e falando em público, em contextos controlados, de repente no café com os amigos, no café da empresa, e você vai aumentando o tamanho desses grupos gradativamente, de modo que você consiga controlar esse medo e essa ansiedade até o momento em que você consiga falar em qualquer contexto. Tudo bem? Então, dos 3 problemas que o Feynman apontou, dificuldade de fazer perguntas, dificuldade de fazer e dificuldade de interpretar o mundo à sua volta, né? 2 desses problemas eu já tratei nessa conversa de hoje. Você precisa perguntar e você precisa fazer, porque isso é o que caracteriza o ser humano do ponto de vista evolutivo. E na próxima conversa a gente vai falar sobre a capacidade de interpretar o mundo, que também está relacionada com uma habilidade que é unicamente humana, que é a habilidade de contar histórias. Tudo bem? A gente começa com isso no próximo conversa. Até mais.